Tá vendo essas colmeias? São abelhas sem ferrão. Ah, que tá? interessante. Por que elas estão aqui? Elas estão aqui porque são abelhas altamente sensíveis a agrotóxico. Ah, sim. Nós estamos numa região cercada por outras propriedades, que pode, por exemplo, ter uma pulverização por agrotóxico. Eu vi que tem cana, né, ali perto. Se esse agrotóxico chegar nas plantas, chegar aqui nesta região, essas colmeias estão espalhadas pelo horto inteiro. Se chegar, as primeiras a morrerem são elas. São as abelhas. Porque elas são extremamente sensíveis. Sim. Então aí, nesse sentido, o que a gente faz? Não utiliza essas plantas. Entendi. Para medicamento. Olá galera, meu nome é Diego Meloni, estou dando início a mais um programa O SUSista e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é a Farmácia Viva, um projeto inovador do Sistema Único de Saúde, e para isso eu trago ela, né, que é uma pessoa formada em Ciências Farmacêuticas, mestre e doutora na área, foi secretária de saúde e é secretária de saúde de um município do interior de São Paulo de um pouco mais de 40 mil habitantes. E aí eu trago para vocês, muito obrigado, doutora Ivanice, de estar aqui com a gente nesse projeto. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Vamos lá. Então a gente está iniciando aqui, pessoal, o projeto, eu já vou fazer a primeira pergunta para você, para quem está nos escutando e nunca ouviu falar, o que é o projeto Farmácia Viva? Bom, a Farmácia Viva ela é um instrumento do SUS, ela é uma farmácia que produz exclusivamente fitoterápicos, que vão ser medicamentos à base de plantas medicinais, né? Então ela tem todo um escopo, ela foi estabelecida em 2010 pela portaria 886, que diz que ela é um instrumento do SUS, então não é um comércio, ela não pode comercializar, e ela dentro da Farmácia Viva a gente tem todas as etapas de produção, sim, tá? Sim. Desde o preparo da muda, tá? A muda sendo preparada aqui no viveiro de plantas, depois ela vai para o campo, é onde a gente tem o horto, depois do horto ela vai para, quando ela está no tamanho adequado, ela vai ser colhida, vai para a unidade de secagem, seca, estabiliza, e daí ela vai ser a nossa matéria-prima para a produção do fitoterápico. Sim. Então, basicamente, esse é o contexto. E esse projeto da Farmácia Viva, né, dando início, ele é um projeto que está alocado aqui em Jardinópolis, né, no interior de São Paulo, e ele fornece para o município e para, às vezes, até a região participa desse processo, né? Como que é o dia a dia desse fornecimento? Só para o pessoal entender, como que ele está alocado dentro do SUS? Na verdade, assim, a Farmácia da Natureza, que é a nossa Farmácia Viva, ela tem uma história, vai fazer 30 anos em 2025. Então ela nasceu bem antes de toda a legislação que a estruturou, né? Então hoje a gente tem duas formas de trabalho. Nós temos aqui no nosso complexo, que vocês vão ver, começa aqui com o viveiro e termina na farmácia, né? E aí a gente tem dentro desse complexo um ambulatório médico, de médicos que atendem voluntariamente os pacientes, e daí os pacientes já saem com a receita, passam na farmácia e a receita do fitoterápico é aviada. Então é um tratamento fitoterápico, né, com plantas medicinais. E nós temos também essa farmácia, como ela foi incorporada ao SUS do município de Jardinópolis, através de um convênio, um projeto de lei, hoje ela produz medicamentos fitoterápicos para a nossa rede SUS. Então o medicamento em lote é produzido aqui, chega lá no SUS, é distribuído pela assistência farmacêutica para as farmácias do município e os médicos do município prescrevem. Quais médicos? Os das estratégias de saúde da família, das UBS, o médico do SAD também prescreve. A gente tem vários profissionais de saúde e também é importante, a gente tem um decreto no município que autoriza profissionais de saúde, que os conselhos habilitam a prescreverem também. Muito legal, então esse é um projeto, pessoal, que faz parte do SUS, para os usuários do SUS, né? E a gente vai mostrar todas essas etapas para vocês que estão nos assistindo, gestores, profissionais de saúde que queiram saber mais sobre a Farmácia Viva, esse projeto lindo, inovador do Sistema Único de Saúde. Acompanhem o nosso podcast que a gente vai passar por todas as etapas e, enfim, quem quer depois, no futuro, implantar a Farmácia Viva, começar esse projeto, esse podcast vai dizer tudo sobre o passo a passo, né, e os manuais que, inclusive, a doutora Ivanice e esse projeto traz para vocês. Aqui, doutora Ivanice, a gente está no
no início, né? É, no início, é onde a gente vai preparar as mudas. E as mudas, elas podem ser preparadas, depende da planta. Ou vai ser através da semente, ou através das estacas, depende da planta. Então aqui a gente tem, vamos lá, a gente tem aqui alguns cachimbos, né, que tem o substrato adequado, né, e aí elas são plantadas, depois elas passam para saquinhos maiores, né, e daí quando elas estão em condição adequada, elas vão para o campo, né, que é o nosso horto de plantas medicinais. Legal. Ok? Então a gente tem aqui, se vocês observarem nesses galões aí, nós temos várias misturas, né, que é um substrato preparado aqui pela casa mesmo, tá ok? Legal, então aqui faz todo o processo inicial, né, que depois vai para o campo. A gente tem até alguns exemplos ali de plantas um pouquinho maiores, mas a gente vai produzindo de acordo com a necessidade, né, e de acordo com o nosso consumo. Nós continuamos fazendo o consórcio de plantas, né, plantadas de forma tudo junto, né, com freio. Olha que lindo esse com freio. Olha que legal. E aí, isso, junto das árvores, né, algum sombra um pouquinho mais porque ele precisa da sombra, então ele está na área. E aqui, tá vendo essas colmeias? São abelhas sem ferrão. Ah, que interessante. Por que elas estão aqui? Elas estão aqui porque são abelhas altamente sensíveis a agrotóxico. Ah, sim. Nós estamos numa região cercada por outras propriedades, que pode, por exemplo, ter uma pulverização por agrotóxico. Eu vi que tem cana, né, ali perto. Se esse agrotóxico chegar nas plantas, chegar aqui nesta região, essas colmeias estão espalhadas pelo horto inteiro. Se chegar, as primeiras a morrerem são elas. São as abelhas. Porque elas são extremamente sensíveis. Sim. Então aí, nesse sentido, o que a gente faz? Não utiliza essas plantas. Entendi. Para medicamento. E já aconteceu? Já teve vezes de acontecer? Que eu me recorde, nunca aconteceu. Mas é um processo. Mas é um processo, tá? Que vai te ajudar a sinalizar. Outra coisa importante, mas a gente tem uma captação de água, e a água que as plantas são irrigadas é uma água tratada. Entendi. Não é qualquer água, entendeu? Então, assim, você vê que em todos os lugares nós temos pontos de irrigação. Sim. Mas essa água, ela é captada, ela é tratada, e aí vai ser irrigada essas plantas. Muito bom. A gente vê a importância das abelhas, né? Então ela já age como um processo protetor mesmo, sim, né? Sim, ela na verdade, é uma proteção. A outra coisa importante, se vocês observarem aqui no solo, ele tem uma cobertura, uma cobertura orgânica de massa verde, né? Por quê? Justamente para manter essa umidade do solo. Entendi. Então a gente tem, na grande parte do horto, uma cobertura dessa massa verde. Muito bom. Para manter esse solo, tá vendo? Se você olhar ali, ó, para manter esse solo mais úmido. Olha a cavalinha que linda. Olha aqui. Olha, todas... eu falo que todo um processo, né? A gente vai vendo, né? Desde a hora que planta, na hora que vai crescendo, que vai para o campo, né? Então é todo um processo da farmácia viva mesmo. Olha, a gente tem aqui um projeto da Uncaria tomentosa, né? Essa Uncaria buscou-se sementes da região do Brasil inteiro. E aí está fazendo um banco aqui também genético desta planta. Que interessante, muito bom. Hoje o que a gente chama de estufa, o novo nome é casa de vegetação. Casa de vegetação. E nós temos também uma outra casa que é só para guardar sementes. Tá? Plantas que são germinadas a partir de sementes. Entendi. E é interessante a gente ver todo esse processo, porque muitas vezes o cidadão vê o produto final, né? Que às vezes está na cápsula, enfim, né? Mas é todo um processo, né? Olha que muito lindo essa vista aí. Essa área. Né? E de novo, eu coloco para quem está vendo e fala, nossa, mas esse é um projeto muito grande, vai ficar muito caro, né? Acho que, de novo, como a Ivanice colocou,
a gente tem que começar um projeto menor, vai tomando corpo, vai crescendo. Isso que é importante. Olha o quanto que isso impacta no Sistema Único de Saúde e para além disso, acho que na qualidade de vida das pessoas que tomam esses fitoterápicos, né? Enfim. E assim, uma coisa importante que a gente falou, se a gente começa com um canteiro lá na unidade de saúde, correto, por exemplo, aqui a gente fornece um kit muda para quem quer começar. Olha aí. Essas mudas são já botanicamente identificadas. Tem um botânico identificou, tem a zicata dela, tá tudo certinho, ok? E depois você vai começando a conhecer esse tipo de cultura, de cultivo, o médico vai ampliando a questão da prescrição. E aí pode se submeter a um projeto do Ministério, com porque certeza, ele custeia, por exemplo, a montagem da farmácia. Olha que interessante, o Ministério custeia a montagem do processo. Depois, é lógico que hoje a gente tem vários grupos, né? Eu mesmo faço parte de vários grupos, agora também estou no comitê de fitoterápicos que vai começar os trabalhos no ano que vem, né? Com representantes do Brasil inteiro. Legal, é um comitê nacional. Comitê nacional. Legal. Mas assim, porque daí você vai começar a conhecer, porque é muito difícil você partir do zero. Mas se você já começa com horto, com plantio, com jardim, começa a ter contato com essa planta, você pode submeter depois o seu projeto ao Ministério. Ele custeia a elaboração. A gente tem tido aí custeio, por exemplo, de 200 mil a 1,5 milhão. Então, e existe todo um movimento para que a fitoterapia ela seja um dos componentes da atenção básica, né? E passe a ter um financiamento, por exemplo, mensal. Contínuo, um custeio contínuo aí para que a farmácia possa se manter, uma vez que ela é um instrumento do SUS. Com certeza. E eu tenho pensado, eu vou até te pegar de surpresa, eu fiquei imaginando aqui, como que talvez outros municípios poderiam fazer um convênio e uma parceria com vocês, né? É uma questão que a gente precisa pensar, talvez, de possibilidades. Eu acho assim, a gente tem discutido, teve um comitê, agora um GT que aconteceu e elaborou novas políticas, né? Começou a mexer na questão da política também, para fazer essa ampliação, para fazer a possibilidade dos convênios, por exemplo, municípios menores que queiram não só a planta, o jardim, mas queiram o fitoterápico, fazer um convênio com uma outra instituição que já tem a farmácia num porte um pouco maior. Então assim, são coisas que estão sendo muito discutidas hoje, né? Existem várias pessoas trabalhando em prol disso. Eu acho que a gente, para os próximos anos, nós vamos ter novidades. Hoje já o Ministério lançou um financiamento, um recurso, né? Que os municípios que comprovarem que utilizam fitoterápicos ou industrializado ou manipulado de qualquer forma que faz a produção subir para o Benafar, podem requerer esse recurso. Pode requerer o recurso. Então olha que interessante, pessoal. Movimentar, apresentar para o Ministério que produz, acho que isso é importante. Ou que consome. Eu posso consumir um industrializado. Desde que eu consumo um fitoterápico, eu posso pleitear. Já pode pleitear o recurso. Então fica a dica aí para o gestor que quer avançar nisso. E aí a minha dúvida, hoje os profissionais, né, para plantar, né, tem profissionais próprios da Farmácia Viva, né? A gente trabalha com uma equipe multiprofissional. Nós temos um agrônomo que faz essa coordenação do campo. A gente tem o pessoal da lida do campo mesmo, que faz o plantio, que faz a colheita. Aí a gente tem o pessoal do viveiro, que são os viveiristas, que fazem as mudas. E depois farmacêuticos, que atuam na farmácia, que atuam na unidade produtora de droga vegetal, né? Químicos, biotecnólogos que atuam no controle. Sim, é uma equipe multi. É uma equipe multi, mas é porque a gente tem um serviço muito grande e estruturado. Tá? Volto a dizer que nós começamos. Aqui já é uma estufa. Aqui já é estufa já. Que a gente tem aqui o controle da umidade, também nós temos um sistema de irrigação próprio, tá vendo? Se ele resolver ligar, ele vai molhar tudo isso. Essa parte aqui já faz parte do nosso horto de plantas medicinais. Ao todo, nós temos 20 mil metros quadrados de área para plantio. E essas áreas, elas são divididas em 12 setores, tá? Nomeados.
E esses 12 setores são colocados plantas diferentes. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo, essa área é um dos espaços do horto. É a área para plantas mais ensolaradas, plantas que gostam de solo direto. E aí, se vocês observarem, a gente faz uma cultura seriada, né? Consorciada, a gente chama. É uma planta do lado da outra. Para quê? Primeiro, para que seja um sistema de proteção. Uma acaba protegendo a outra. Interessante. Tem plantas que têm substâncias antifúngica, né, antibacteriana, e acaba por si só protegendo aquela que está do lado dela. Interessante. E depois, quando a gente faz a colheita dessas plantas, a gente não repete a mesma planta. Repete plantas diferentes, que é para manter o solo vivo. Tem plantas que têm raiz mais profunda, plantas com raiz mais aérea, plantas que levam mais nitrogênio, plantas que retiram mais nitrogênio. E aí a gente faz esse rodízio de cultura para manter sempre o solo vivo. Ok? Então, nessa área aqui em especial, são plantas que gostam de regiões mais ensolaradas. Legal. A gente vai ver outras áreas que são meia sombra, outras áreas que são sombra. Sombra. Entendeu? Muito bom. Vamos lá? Então aqui, pessoal, para quem está vendo o vídeo, a gente tem um espaço para mudas, né, que aí tem irrigação, né, que é o preparo, né, Ivanice, para ela depois ir pro campo, né? Então, a gente tem essas mudas, elas estão ao ar livre, mas nós temos estufas que elas são aclimatizadas, né, as mudas são colocadas lá com sistema de irrigação e de luminosidade. Legal. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Bom, aqui é a nossa unidade produtora de droga vegetal. O que é isso? É o local onde a gente vai secar e estabilizar as plantas colhidas no campo, no horto de plantas medicinais. Por que a gente precisa estabilizar? Para evitar reações de degradação, oxidação, hidrólise e preservar os princípios ativos dessa planta. Legal. Então a planta, ela chega aqui, ela vai ser limpa, tira a sujidade, mato, terra, bichinho, etc. E depois é trazida para cá, que é a nossa unidade onde a gente tem as estufas que vão secar essa planta a baixa temperatura com ar circulante. Sim. Porque a planta, para ela ficar estável, ela vai precisar ter um teor determinado de água. De acordo com a planta, da monografia da planta, que está na farmacopeia, a gente determina isso. Tá? Ó, por exemplo, aqui a gente tem uma planta sendo seca, Taraxatum, tá aqui. Então aqui, a planta, ela fica aqui, tá vendo? Ela está sendo seca. Então aqui é colocado o nome da planta, tá? A data que ela foi colhida, a parte da planta, o início da secagem e o término, e quando que é para retirar essa planta da estufa. Todo um controle, tá? Né, da todo estufa. Controle. Então são várias estufas que vão ter diferentes plantas sendo secas de acordo com a necessidade. Essa nem tem, essa tá vazia. Só tem essa ligada. Legal. Eu fico pensando, né, Ivanice, até essa questão dos equipamentos, né? Eu até ia te perguntar, né? Muitas vezes, para quem tá vendo, fala, nossa, mas é uma estrutura grande, né? Eu preciso de vários equipamentos. Como você mesmo colocou, às vezes pode começar menor, né? Pode começar menor. Você pode começar com um horto de plantas medicinais. Inclusive pode ser um jardim. A farmácia viva, de acordo com a legislação nacional, ela tem que compor tudo. Viveiro de produção, o horto de plantas, a unidade de droga e a farmácia. Mas até você chegar nisso, você pode começar a fazer farmácia viva de forma diferente. Com o horto de plantas medicinais que tem lá uma planta e que o médico prescreva ela como chá. Comecei o processo da farmácia. Já começou o processo, né? Às vezes começar pelo que nem você falou, até pela experiência. O que mais consome, o que mais... Por exemplo, o estado do Ceará, ele tem uma legislação própria, porque a farmácia viva foi idealizada lá no Ceará. Entendi. Né, com o professor Abreu de Matos. Então, lá eles dividem em farmácia viva 1, 2 e 3. A 1 é o horto de plantas medicinais. A 2 já é o horto, mas é a unidade produtora de droga vegetal. E a 3 é tudo. Já é um entendeu? Né? Muito então bom. Lá eles trabalham desta forma. E hoje no estado de São Paulo a gente também está estimulando
as pessoas, inclusive, por exemplo, a fazer os seus canteiros dentro das unidades de saúde. Entendi, olha das que unidades interessante. básicas de saúde. Eu posso cultivar a planta lá dentro da unidade básica de saúde, o médico pode prescrever a planta fresca. Muito bom. Entendeu? Olha que Para um interessante. chá, por exemplo. É isso, pessoal. A gente tem a possibilidade de estruturar de uma maneira inicial. Acho que, como a doutora Ivanice colocou, muita gente está vendo toda essa estrutura, né, completa, mas são 30 anos de projeto e a gente pode começar o projeto. E olha que experiência que a doutora Ivanice coloca para a gente. Quem sabe poder colocar isso numa unidade básica de saúde, começar um processo menor. Campinas, eles têm esse projeto em várias unidades básicas de saúde. Legal. Canteiros de plantas medicinais. Que legal, muito bom. E o pessoal faz a utilização desses chás. Por exemplo, um dos chás que funciona maravilhosamente bem, funciona melhor na forma de chá é espinheira santa. Espinheira santa. Né? Então, que é para problemas estomacais, etc. Sim. Então, assim, é muito interessante a gente ter tudo isso, porque seria uma farmácia viva mesmo, né? Disponível para ser utilizada. Para todo mundo. Então, esse é o nosso laboratório de controle de qualidade químico. Aqui a gente faz a presença de marcadores no extrato, pH, densidade, determinação de grupos químicos, todos são realizados aqui, que são as etapas do controle que existe aí dentro, como eu falei, dos insumos e do produto acabado. Legal. E a gente está conhecendo aqui os espaços, né, Ivanice? Então, essa área que você vai mostrar para a gente é uma área de controle, né? Como que funciona esse processo? Esse é o laboratório de controle microbiológico. O que a gente faz aqui? O controle da droga vegetal, que é a planta seca estabilizada, e do medicamento acabado, né? Dos xaropes, das tinturas, das pomadas e também dos derivados, que são os extratos. Então, tudo que é produzido tem que ter o controle microbiológico, isento da presença de micro-organismos. Todos os ensaios são farmacopeicos. Sim. Eles são seguidos de acordo com o que está na farmacopeia brasileira. Importante. Então, tudo segue as regras, pessoal. A farmacopeia vamos dizer, o livro, o e-book, né, que norteia todo o processo farmacológico de farmácia. Então, aqui segue todas as regras de qualidade para que tudo aconteça, né, da melhor forma, né? Ivanice, então aqui você falou já é um processo da etapa final de toda essa questão da farmácia viva, né? Queria que você falasse para a gente o que é esse espaço. Esse espaço é a farmácia propriamente dita. Ela é uma farmácia de manipulação, mas ela manipula exclusivamente fitoterápicos. Então seria a etapa final do processo, desde a planta até o produto acabado. Então aqui é o produto acabado. Legal, processo final, então, né? Então vou mostrar para vocês. Bem, Bruno, vamos ver. Então o que a gente tem aqui? Aqui nós temos alguns laboratórios, Então, por exemplo, este aqui é um laboratório que a gente faz preparações líquidas, né? Ou os derivados vegetais. O que são os derivados vegetais? São o que eu vou chamar de insumo farmacêutico ativo vegetal da planta, né? A tintura, o extrato fluido, o extrato glicólico, que para os nossos médicos, muitas vezes é utilizado como uma forma farmacêutica básica. Ele já prescreve direto a tintura. Que legal. Para outros, não. Eu vou usar este derivado, que é a tintura, para ser o meu insumo farmacêutico ativo vegetal numa preparação acabada. Por exemplo, num xarope. Sim. Então, esse laboratório é onde a gente manipula essas formulações líquidas, Legal. Neste aqui, espaço muito legal, né? Muito bem conservado. A gente faz, na verdade, só sólido. E aqui, por exemplo, a gente faz as cápsulas. Então aqui é onde a gente produz cápsula, E a gente produz a cápsula a partir do derivado vegetal que é, na verdade, a planta seca, a droga vegetal. Então aqui é a droga vegetal. Eu não faço de um extrato seco porque é caro. É um produto caro. Uma farmácia viva, ela é um instrumento do SUS. Ela não vende, ela não é o comércio. Ela distribui para a população. Isso, ela distribui de forma gratuita. Então aqui a gente trabalha com a droga vegetal e tem funcionado muito bem.
Que legal. Okay? Então, tudo que os médicos prescrevem acaba indo para a rede, né? E aí o usuário pega de forma gratuita no SUS. Na verdade, assim, esses medicamentos da farmácia da natureza que vão para a rede são as preparações oficinais. Que são essas preparações? São aquelas que estão lá no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Sim. Por quê? Eu já tenho garantia de segurança e eficácia desse medicamento. Então aqui eu faço um lote desse medicamento. E lá o médico prescreve ele, né? Aqui eu posso manipular a fórmula prescrita pelo médico, porque daí ele é responsável pela fórmula. Caso contrário, qualquer outra preparação que a Farmácia Viva faça está dentro desse escopo do formulário de fitoterapia da Farmacopeia Brasileira, que são as preparações oficinais. Que legal. Okay? Que a gente já tem a garantia da segurança e da eficácia. Tá? Aqui, nesse aqui, a gente tem um laboratório onde a gente manipula só semissólidos. Sim. Que são o quê? Depois eu vou mostrar para vocês, que já tem lotes lá prontos. É a gel, creme, pomada. Sim, que né? os pacientes também Isso, usam tudo no preparações de isotópicos, sabonetes medicinais, shampoos medicinais. Isso tudo oferecido pelo SUS. Tudo oferecido pelo SUS, tudo SUS. Muito interessante, pessoal. É um processo assim de muita inovação que a gente está falando. A gente está falando de Sistema Único de Saúde. Todo esse processo aqui, né, é fornecido gratuitamente para a população que é atendida pelo Sistema Único de Saúde e apoia os médicos, né? Isso, detalhe, esse nosso projeto, ele ganhou um prêmio da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, no Brasil, como uma das 6 experiências exitosas a nível nacional. Olha que legal. Então, toda a nossa história tá lá no laboratório de inovação. De inovação. Entendeu? Olha que interessante, a Organização Pan-Americana de Saúde reconhece esse projeto como inovador, está no laboratório de inovação, e para gestores, profissionais de saúde que queiram conhecer, a doutora Ivanice, ela está sempre aberta, né? É uma pessoa que estudou muito e que trouxe isso para dentro do Sistema Único de Saúde. Eu acho que isso é importante. A gente está falando de um SUS que funciona, de um SUS inovador e que leva qualidade, né, para a saúde da população. Tudo que a gente faz aqui, as amostras, né, do produto acabado, dos derivados, as amostras vêm para esse laboratório, que é o Laboratório de Controle de Qualidade Químico, tá? Onde a gente faz o processo do controle de qualidade físico-químico. E além disso, outras amostras vão para o controle microbiológico. Então, para sair daqui, só depois que nós tivermos com todo o controle pronto, o laudo, aí aquele lote que está na quarentena vai ser liberado para ser distribuído na rede SUS. Interessante. A gente está falando de todo um controle de qualidade. Às vezes as pessoas acham, né, Ivanice, que no SUS tudo é de qualquer jeito, que no SUS tudo pode ser do jeitinho. Gente, dá uma olhada nisso. A gente está falando de um processo de muita qualidade, de controle, né? A gente está de propé, todo um processo controlado mesmo de qualidade, né? Como nós somos uma farmácia viva, a gente já deixa lotes preparados e prontos. E todos esses lotes já passaram pelo controle de qualidade e já estão prontos para ser liberados para o paciente. Sim. Como é que acontece o fluxo? Nós estamos aqui no complexo Farmácia da Natureza. Essa é a etapa final do complexo, né? Então, o médico prescreve, nós temos aqui uma equipe de 8 médicos. Sim. Que atendem voluntariamente. Legal. Pacientes SUS. No complexo, nós atendemos pacientes SUS do município de Jardinópolis e de municípios adjacentes. Brodowski, Ribeirão Preto, Sertãozinho. Aí eles vêm para cá. Eles vêm, passam por uma triagem, é atendido pelo médico, o médico prescreve, a receita entra, é cadastrada no sistema, tá? Na verdade, ela já vem direto para o sistema, o paciente vem, a receita vai ser aviada e entregue para o paciente, tudo de forma gratuita, porque a gente está falando de SUS. Sim. Então, a gente tem 2 tipos de atendimento para os nossos pacientes SUS. Lá em loco, na rede, e aqui dentro do Complexo Farmácia da Natureza. Que legal, Ivanice. Nossa, muito legal. Aqui a gente está vendo tinturas, tá? De A a Z. Então, essas tinturas, ela pode ser uma forma farmacêutica básica, quando o médico a prescreve,
ou o insumo farmacêutico ativo que vai dentro de um medicamento acabado. Legal, Tá? então a gente pode ver até alguns nomes, né? Enfim, eu contando um pouco de história, eu não sei, né? Não é muito a minha área, mas o picão é uma planta para quem tem alguma questão no fígado, né? Porque eu lembro da minha infância, do meu pai falar assim, tem que tomar chá de picão, você tá meio mole, né? Ele brincava com esse jargão, né? Toma chá de picão, que essa molecada anda muito desanimada, né? Então, já me veio uma lembrança aqui. Então, isso é interessante, porque quando a gente iniciou o projeto aqui, né, no município, como é que foi feita a escolha das primeiras plantas? Foi feita uma pesquisa de campo com as pessoas que utilizavam de plantas medicinais através dos chás, e através disso aí começou a selecionar as plantas que iriam ser plantadas. Hoje a gente tem mais de 400 espécies no horto. Nossa, que legal. Depois nós vamos mostrar. Muito legal. Dessas 400, mais ou menos 150 são usadas para preparo do fitoterápico. Do fitoterápico. Eu tô vendo algumas que às vezes a gente escuta, né, mesmo, nome popular, né, é interessante que vocês colocam o nome científico, o nome popular, por exemplo, a cavalinha, né, a gente vê que é muito utilizado, a carqueja, né, então o pau-ferro, né, então a gente tem... A queridinha nossa hoje lá das pomadas de uso tópico, a calêndula, né, que... tem dado um resultado extremamente, assim, surpreendente. Sim. Porque hoje a gente tem no ambulatório de feridas que nós reativamos, que trabalhava só com coberturas tecnológicas. Nós implantamos as coberturas fitoterápicas. Que legal. A calêndula está tendo um resultado espetacular. Usado para feridas, né? E aí, se a gente for pensar em SUS, uma pomada de calêndula comparado com uma cobertura tecnológica é infinitamente mais barato. Com certeza. Entendeu? Então aí a gente já tem essa vantagem. E assim, são resultados surpreendentes. Sim. E a gente traz, né, pessoal, isso que é importante. Olha que interessante, a Ivanice conta que foi feita uma pesquisa popular, porque a gente sabe que a população usa, eu contei o caso do meu pai, né, que sempre fala dos chás, e tudo que eu falo para ele, né, Ivanice, meu pai hoje fala, olha, o colesterol tá um pouco alto, e fala, não, tem que tomar esse chá aqui, né, que vai melhorar. Exato. E isso é muito cultural no nosso país, né? É muito, e assim, é importante porque para quem quer montar esse trabalho da Farmácia Viva, eu falo que quando a gente entrega um fitoterápico produzido na Farmácia Viva, a gente não está entregando só um medicamento. A gente está entregando um processo todo, né? Sim. Porque a planta, vocês vão ver lá, a planta que a gente usa precisa ser botanicamente identificada, ela tem que ter um manejo adequado no campo, com as boas práticas agronômicas, ela tem que ser coletada de forma correta, na época correta, no horário do dia correto, e aí tem todo um processo, então é um processo de cuidado, então a gente entrega muito mais do que um simples medicamento. Sim, muito bom. Além das tinturas, a gente também tem a droga, que a gente chama droga vegetal, que é a planta seca, seca estabilizada. Então, dessa forma aqui, ela vai ser utilizada para a preparação do chá. Olha que legal. Tá ok? Olha que qualidade, pessoal, tudo descrito, né, embalado, né, para fazer o chá. Olha que interessante. Olha a nossa famosinha, que é a cúrcuma, que é o açafrão, né, então... Aqui a gente tem na forma rasurada, né, levemente pulverizada, e a gente já utiliza nesta forma aqui para as cápsulas. Só que aí ela é pulverizada a um pó fino, né? Porque aí nós estamos falando de absorção, que está diretamente relacionado com o tamanho de partícula, etc. Mas aqui também são as cápsulas de droga vegetal. Olha, me deu uma curiosidade. Tem a ver o Eclipta prostata com alguma questão de próstata? Não. A gente está estudando essa planta, ela tem assim uma funcionalidade muito grande. Hoje ela é muito utilizada para questões assim, vou falar de uma forma bem basiquinha, tá? Problemas relacionados ao fígado. Ela é excelente, mas não é só isso, porque a planta ela tem um pool de ações. Porque para ser fitoterápico eu não posso ter molécula isolada, eu preciso ter a droga como um todo. Eu vou extrair tudo que tiver. Então, por exemplo, dentro de uma tintura, que é isso aí, a gente pode ter 300, 400 moléculas diferentes aqui dentro. Então é uma interação, é o sinergismo de tudo isso que vai dar a ação. Então a gente não tem uma ação. Normalmente a gente tem mais de uma ação, anti-inflamatório, cicatrizante, depurante, e aí vai. Inúmeras ações, muito bom. Só que normalmente a gente tem uma que é
É a Que é principal, a principal, que é onde Uhum. você tem as classes terapêuticas assim em maior concentração. Muito bom. Aqui a gente tem algumas preparações acabadas, por exemplo, solução é uma solução de várias plantas, né? Que tem uma ação aí basicamente antidepressiva, para ansiedade, calmante, né? Isso é interessante, né, Ivanice, porque a gente está vendo hoje um aumento grande de casos de depressão, ansiedade, de pacientes procurando o SUS, e muitas vezes só fica recorrendo às medicações que a gente diz tarja preta. Esse processo a gente sabe o quanto que é potente, talvez, né, menos agressivo, uma medicação fitoterápica. A gente tem um grupo de pesquisa trabalhando também. Nós temos um convênio, a Farmácia da Natureza tem um convênio com 2 universidades. Legal. A Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e a UNARP, Universidade de Ribeirão Preto. Que legal. Então tem grupo de pesquisadores trabalhando. Muitas das plantas que estão aqui já têm trabalhos acontecendo. Trabalhos científicos acontecendo. Olha que interessante. É o SUS conectando com a universidade, trazendo ciência, né, para todo esse processo. E é importante que a universidade faz para a gente educação continuada, né? Porque os nossos profissionais estão sendo reciclados constantemente através desse trabalho. E aqui a gente tem, tá, algumas preparações de uso tópico, como eu falei para vocês, óleo gel, né? O creme de calêndula, que é muito... Tá, no SUS hoje ele é um dos queridinhos lá do SUS do nosso município. Né? Tem aqui este aqui de barbatimão também, ó, muito interessante. Esse daqui ele é perfeito, por exemplo, para úlceras de pressão, para escaras. Assim, como um cicatrizante é maravilhoso. Interessante, então, né, pessoal? A gente tem muito, né, Ivanice, pessoas com feridas que precisam tratar, né? E o que me impressiona, pessoal, é interessante, o Bruno está tentando captar todas as imagens aqui, toda essa organização, tudo muito bem organizado, muito bem feito. Eu acho que a gente quer passar essa sensação para vocês, né? Olha que espaço inovador, que diferencial que a gente pode trazer para dentro do Sistema Único de Saúde. E a gente está falando de um processo, né, Ivanice, de uma assistência farmacêutica, porque sempre vem na nossa cabeça só aquele modelo tradicional de farmácia, indústria, né? A gente está falando de um processo muito inovador e, de certa forma, acho que como você falou, um resgate cultural, um resgate que a gente tem ancestral, né, de qualidade para oferecer isso para a população, né? E assim, é importante dizer, porque às vezes quando as pessoas, existe assim, acho que até um mito, mas negativo, né? Da forma de dizer, remedinho da planta não tem qualidade, você não tem noção da qualidade, porque a gente segue a RDC 18, que é ela que rege a farmácia viva. E ela é uma legislação muito complexa. E ela fala muito de garantia de qualidade. A palavra-chave é garantia de qualidade. Então, todos os processos, eles precisam ter, né, essa garantia da qualidade. Eles precisam ter normas e técnicas assim, muito bem implementadas e implantadas. As boas práticas têm que estar todo o processo. O controle de qualidade, não sai nenhum medicamento, não sai nenhum derivado e nenhum medicamento sem o controle. A gente vai ver que acontece a produção da droga vegetal da mesma forma. Então, assim, é muito importante isso. E a rastreabilidade. Tudo que sai daqui precisa ser rastreável. Que interessante. Então a gente tem, por exemplo, lote lá no campo, lote na droga vegetal, lote no produto acabado. Se acontecer alguma coisa, eu sei rastrear qual é a planta, onde ela foi plantada, em que região ela foi plantada, que época ela foi coletada, todo o controle de todos. Então assim, é um trabalho assim, muito criterioso e de muita qualidade. Muito bom, olha, tudo isso então, dentro do Sistema Único de Saúde, gente. Isso é importante a gente colocar. Ivanice, esse projeto, né, tem vários parceiros, como você colocou, a universidade, o próprio ministério, e ele tem feito publicações, né? Queria que você colocasse o que tem de publicação, o que tem de novidade aí pra gente ver da Farmácia Viva. A gente tem, dentro desse nosso complexo Farmácia Viva, a gente tem muitos artigos publicados, porque a gente faz muitos estudos das plantas que estão no nosso horto. Tem mudas que estão lá especificamente para esses estudos. E também a gente tem aqui dentro da farmácia manual que foi publicado, formulário das nossas preparações. E o mais recente
foi um livro, né, que conta a nossa história, que é a história da nossa Farmácia Viva, que o ano que vem faz 30 anos. 30 anos de Farmácia Viva. Que ele, na verdade, ela existe antes mesmo da legislação que regulamentava a Farmácia Viva, foi em 92 que foi criada. E ele conta essa história, tradicionalidade, ética, ciência e inovação, é esse o tema. Ele está disponível para ser baixado em e-book. Então, para quem assim, quer ter uma ideia de que é uma farmácia viva, por onde começar, né? A gente pode começar por um horto de plantas medicinais, a gente pode começar por um jardim de plantas medicinais. Sim. A gente pode fazer farmácia viva a partir daí, né? O médico pode prescrever planta fresca para chá. Sim. E aí depois ir evoluindo até chegar na farmácia propriamente dita. É um processo que dá certo, né? É um orgulho para a gente, é um orgulho para o município. Né? E a gente tem vários parceiros, o Ministério é nosso parceiro, as universidades, temos 2 universidades, e a Prefeitura Municipal via Secretaria de Saúde de Jardinópolis. Né? Então é um projeto, pessoal, está aqui no interior de São Paulo, no município de Jardinópolis, né, no SUS de Jardinópolis. Na verdade, o projeto é alocado num distrito, né, aqui, né? Isso, é uma área de campo, que é o distrito, Jurucê, distrito de Jardinópolis. Distrito de Jardinópolis. E... enfim, vários parceiros, né, o Ministério da Saúde apoiando esse processo. Para quem queira saber mais sobre como implantar uma farmácia viva, eu acho que é disponível, conhecer, acionar a doutora Ivanice, é uma pessoa muito disponível para poder ajudar isso a evoluir cada vez mais no SUS. Ivanice, indo para o final do nosso programa aqui do O SUSista, queria te perguntar para você, qual que é o SUS que dá certo? SUS que dá certo é aquele SUS que você inova. Eu acho que a SUS, assim, é para mim o melhor sistema de saúde do mundo, né? A gente viu o quanto ele é importante na pandemia. Com certeza. Se não existisse o SUS, eu acho que não existe muitas pessoas hoje aqui, né? E eu acho que o SUS ele é inovador, ele está aí para ser inovado. Então, o SUS que dá certo é tudo aquilo que você implanta com amor, com dedicação, com carinho, acima de tudo com perseverança. Esse SUS com certeza dá certo. É o SUS que dá certo. E qual é o SUS que você quer para você, para os seus filhos, para os seus netos futuros e para a família, né? O que você pensa? Qual é o SUS que eu quero? Eu acho que é aquele SUS que tenha um olhar acolhedor para o paciente. É esse SUS que eu quero para mim, entendeu? Muito bom. Gente, estamos aqui mais um programa SUSista. Tive com a doutora Ivanice, uma pessoa assim que com muita qualidade, que procura sempre fazer o melhor para o sistema único de saúde. Eu falo, a Ivanice, quando a gente se conhece, né, Ivanice, já há um tempo, você é super técnica, sempre procura qualidade, e aí eu gosto da Ivanice porque ela sempre quer saber os porquês, né? Por que esse índice, por que acontece, né? Por que é assim? Eu acho que isso é interessante, você sempre procurando inovar, trazer novidade para que o SUS funcione, né? A gente sabe de todos os desafios, não é fácil, né? A gente sabe que tem N coisas pra gente atuar, mas eu acho que a gente, inclusive, com todos os projetos que você traz, né, para o município, e esse projeto inovador tem contribuído para o SUS, não só de Jardinópolis, mas para o SUS do Brasil, né? Esse é um processo diferente. Sem sombra de dúvida, eu acho que a gente nós somos modelo hoje a nível nacional, né? Nós recebemos aqui dentro do projeto, todos os anos nós recebemos vários municípios do Brasil inteiro, de vários estados, para fazer a capacitação em farmácia viva. É um curso que chama Da Semente ao Paciente. Então, as pessoas que têm interesse em montar e que normalmente são contempladas pelo Ministério da Saúde com financiamento, elas passam uma semana aqui, né? Passando por todas as etapas do processo, conhecendo todas as etapas. Então é a contribuição que a farmácia da natureza pode dar. Com certeza. Né? E nós estamos também disponíveis para as pessoas que queiram conhecer o projeto. Com certeza. Ivanice, eu trouxe aqui, né, vou entregar um certificado, vou pedir para você abrir um certificado aqui pra gente. Então todo mundo que participa do nosso programa, né, um programa que a gente tenta trazer o SUS que dá certo, um certificado de SUSista honorário. Estou falando aqui com a doutora Ivanice, uma SUSista, uma defensora do SUS, né? Então esse é um certificado que a gente, com carinho simples, mas te entrega aí, reconhecendo você como SUSista. E para mim é um grande orgulho, viu? Porque eu fico muito orgulhosa em fazer parte de tudo isso. Com certeza. Trouxe um brinde, uma caneca de SUSista para você tomar os cafés, a água, né? Muito obrigada. Gente, esse foi mais um programa O SUSista com algo muito inovador no SUS, né? Então assistam, compartilhem,
compartilhem, né? Vamos fazer chegar esse programa em vários lugares. E assim, vou falar por você, contem com a doutora Ivanice, uma pessoa SUSista que defende o SUS e que quer que esse SUS avance, né? Professora, educadora, está sempre compartilhando os conhecimentos com a gente. Muito obrigado por fazer parte do nosso programa. Muito obrigada. Obrigado, gente. Um abraço.